Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas Comigo Mesma. Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso. Hoje vou falar sobre uma coisa que eu fiz e já queria falar aqui há muito tempo, que é voluntariado internacional. Eu vou falar aqui um bocadinho sobre a minha experiência e se vocês aí desse lado já o fizeram, eu gostava muito de saber como é que foi a vossa experiência, o que é que vocês sentiram, qual foi a vossa opinião. Pronto, perceber um bocadinho como é que foi a experiência de outra pessoa, porque eu só tenho a ideia da minha experiência, um bocadinho da ideia das pessoas com quem eu fui. Vou explicar aqui um bocadinho todo o processo, como foi fazer este voluntariado internacional, vou explicar um bocadinho como foi o antes, o durante e o depois, e depois vou responder aqui a algumas perguntas que eu pedi para vocês me deixarem no meu Instagram. Espero que este vídeo vá um bocadinho ao encontro daquilo que vocês procuram e se vocês quiserem saber mais coisas, claro que podem perguntar e eu vou tentar sempre responder com o melhor que eu souber. Começando aqui pelo início, eu sempre quis fazer voluntariado internacional, sempre foi uma experiência que eu gostava de fazer e encaixou aqui, esta experiência encaixou aqui numa fase da minha vida em que eu não estava a trabalhar e tinha assim um ano um bocadinho mais desocupado, não é que estivesse livre, porque eu podia ocupá-lo como eu quiser e como eu podia ocupá-lo do que eu quiser e tinha esta experiência já guardada dentro de mim, então resolvi fazer um mês de voluntariado internacional. O que eu comecei por fazer foi pesquisar na internet vários sites onde fosse possível fazer voluntariado. Eu vou deixar depois aqui alguns na descrição, mas eu encontrei uns sites mais ligados à União Europeia, onde os voluntariados eram essencialmente nos países da União Europeia, não só, mas essencialmente, só que esses voluntariados estavam à procura de algo mais contínuo, eram mínimo 6 meses e eu não tinha esse tempo para ir fazer o voluntariado, eu queria uma coisa mais curta. Depois também que gostava de experienciar outra cultura, ou seja, uma cultura que, mesmo que os países europeus, cada um tenha a sua cultura, acabamos todos por ter uma cultura muito semelhante, ou pelo menos os mesmos valores, ou viver mais ou menos nas mesmas bases, e eu queria experimentar outra coisa. Eu queria ir para a Ásia, queria ir para a África, para experimentar uma coisa mesmo completamente diferente. E depois de procurar um bocadinho, encontrei um site, que é o site da Para Onde, que é uma organização portuguesa que faz parcerias com associações e organizações noutros países e faz com que possibilita que pessoas de Portugal consigam ir fazer voluntariado nesses outros países. Eu sei que eles têm também, têm na Ásia, têm na África e acho que também têm na América, sim, na América, pelo menos na América do Sul, porque eles têm no Brasil. Não sei se tem algo na Europa, mas eu acho que também fazem voluntariados cá em Portugal. Portanto, é uma organização mesmo com foco no voluntariado e um bocadinho formar pessoas para também elas irem fazer voluntariado para outros países e para outras associações. Pronto, e o que eu fiz foi encontrei este site e andei a pesquisar porque eles realmente têm muitos projetos com âmbitos diferentes, têm projetos de longa duração e projetos de curta duração. Por exemplo, os de curta duração são mais ou menos 2 semanas, os de longa duração já são 1 mês ou mais. Depois têm projetos no âmbito educacional, têm projetos no âmbito ambiental. Pronto, ou seja, eu fiz um bocadinho esta pesquisa porque eu não sabia bem o que é que eu queria. E queria aqui também perceber que tipo de projeto é com que eu me identificava e também quais é que eram as minhas possibilidades, porque, por exemplo, eu queria muito ir para a Tailândia, mas um voo para a Tailândia eram 1000 e tal euros e eu não tinha essa possibilidade porque não estava a trabalhar, portanto não conseguia dar esse dinheiro. Portanto, eu tive que também pensar aqui num equilíbrio de, ok, eu identifico-me com este projeto, mas eu também tenho possibilidades para ir fazer este projeto de forma minimamente confortável. Acabei por encontrar um projeto que eles têm com uma creche em Cabo Verde, na Ilha do Sal, que se chama O Mundo da Lua, e eu identifiquei muito com o projeto. Era uma creche, ou seja, meninos desde os 0 anos até aos 6 anos, seria estar a ajudar as educadoras que estão na creche a criar atividades, a dinamizar os momentos que eles têm livres. E como eu tenho alguma experiência a trabalhar com crianças, eu pensei, ok, acho que isto faz sentido, vi que os valores encaixavam naquele que eu podia dar e então inscrevi-me para participar nesse voluntariado. E eles, para nos inscrevermos, eles têm um formulário no site, nós preenchemos o formulário, temos também de dar o nosso currículo, fazer uma carta de motivação e depois eles entram em contacto connosco e marcam uma entrevista para nós não ser só papel, não é? Ser mais conhecer-nos, perceberem quem é que nós somos, o que é que nós queremos fazer, porque é que nós queremos ir para este
voluntariado e porque não outro. Pronto, falamos um bocadinho com uma pessoa da Para Onde e esta é uma primeira fase. Numa segunda fase, se as pessoas da Para Onde acharem que faz sentido nós irmos fazer este voluntariado, passam o nosso contacto à pessoa da organização do sítio para onde nós vamos. No meu caso era para a creche do Mundo da Lua, a pessoa que está à frente dessa creche, e essa pessoa marcou uma reunião comigo, nós falámos um bocadinho e ela achou que fazia sentido, que eu me enquadrava no local que eu tinha escolhido, e então falou com a Para Onde, disse que aceitava a minha ida para lá e passei à fase seguinte. A fase seguinte é ir a uma formação com a Para Onde. Eles dão-nos uma formação que eu, sinceramente, eu acho que é bastante importante para quem vai fazer voluntariado internacional uma primeira vez. Agora, se eu fosse fazer novamente pela Para Onde, achava que essa formação já não me ia dar muito, porque é uma formação para nós termos noção um bocadinho de qual é o nosso papel como voluntário, porque às vezes nós achamos que vamos para lá e vamos mudar o mundo, mas nós não vamos lá mudar o mundo, nós vamos lá ajudar a melhorar, se calhar, aquele mundo que aquelas crianças têm, não é? Eu vou chegar lá, eu lembro-me de falarem, a rapariga que deu a formação de falar do White Savior, era qualquer coisa assim, porque nós acabamos por sentir um bocadinho isso de nós vamos para lá mudar aquele mundo e mudar a forma como eles estão e nós é que fazemos bem e não, isso não é a verdade, não é? Nós vamos lá ajudar. E o meu papel era simplesmente ir lá ajudar no que aquelas crianças, no que aquela creche precisasse, e foi um bocadinho isso que eu acabei por fazer. Portanto, essa formação eu sinto que é importante para uma primeira vez, para nós não irmos com umas expectativas completamente diferentes daquilo que vai acontecer, para nós pormos um bocadinho mais os pés no chão, para termos um bocadinho mais consciência daquilo que vamos fazer e também dos valores e da missão que vamos ter enquanto voluntários e também enquanto representantes da Para Onde, porque acabamos por ir pela Para Onde. Pronto, numa fase seguinte o que eu também tive que fazer foi, comprar a viagem. Eu acabei por comprar uma viagem com uma mala de porão e seguro, porque tinha medo que alguma coisa acontecesse, então eu comprei uma viagem com seguro, fiz uma consulta do viajante, fiz pelo Serviço Nacional de Saúde porque não pagava, a Para Onde acaba por ter sempre estas consulta de viajante e os seguros, eles têm parcerias. Eu acabei por fazer consulta do viajante pelo Serviço Nacional de Saúde. O seguro da viagem, ou seja, se me acontecesse alguma coisa, eu acabei por fazer pelo o seguro que eles disponibilizam. E o que é que eu fiz mais? Pronto, e foi depois da consulta do viajante, foi levar as vacinas. Eu apenas levei a vacina da febre tifoide e da hepatite A. Houve as outras raparigas que foram comigo também levaram da meningite. Comprar assim uma grande farmácia de medicamentos, porque às vezes, por exemplo, a água não é canalizada, nós não estamos habituados, podia ter uma ingestão ou alguma coisa que eu comesse que fosse diferente, que eu não estava habituada e que fosse me sentir mal disposta. Portanto, essencialmente a minha farmácia era muito disto, também era muito queimaduras por causa do sol e por causa das picadas de bicho, porque eu faço muita alergia, então levei imensos repelentes e levei cremes para as picadas dos bichos. Para além disso, para quem vai para Cabo Verde mais de 30 dias, também tem que fazer um pagamento de um visto. Eu, como por acaso foi 29 dias, não tive que fazer esse pagamento desse visto, mas quem vai para Cabo Verde tem que sempre pagar uma taxa do género para tanto o governo português como o governo cabo-verdiano saberem que nós estamos lá. Acaba por ser um bocadinho isto, mas temos que pagar uma taxa, também acaba por ser... Não é só por ser turismo. Se eu fosse para lá trabalhar, também iria ter que pagar essa taxa, mais o visto. Mas pronto, é uma taxa que eles têm que tem que ser paga. Pronto, portanto, depois disto estar tudo pronto, o que me faltou fazer foi só fazer a mala, não é? Preparei um bocadinho de tudo, lá está. No que eu levei foi muito roupas para trabalhar, porque eu ia estar com as crianças, portanto também não podia andar de tops e de coisas mais curtas, portanto t-shirts, calções que fossem mais compridos ou saias compridas para estar a trabalhar com as crianças. Depois, pronto, roupa de praia, porque eu fui em maio e o tempo já estava bom para fazer praia, e Cabo Verde é sempre bom para fazer praia. A minha farmácia, mais coisas que eu levei que... eu não levei, por exemplo, perfume e desodorizante. Isto foi uma coisa que me disseram na consulta do viajante, porque eu sou muito alérgica às picadas dos bichos e eu realmente tinha mesmo muito medo de ser picada e ficar com uma alergia, porque é muito fácil eu ficar com uma alergia, e então a médica disse que eu podia não levar ou podia levar daqueles de cheiro natural. Então, pronto,
eu não levei nem desodorizante, nem perfume, porque eu não queria... Não, mentira, eu levei desodorizante, que era cheiro natural, e o perfume não levei, porque eu ao início não era para levar, mas depois levei. Levei um desodorizante, não tinha cheiro natural, não quero, tipo, não tinha cheiro, e não levei perfume. Mais coisas que eu levei. Eu acho que não levei, assim, tipo, nada assim mega essencial. Levei repelente para piolhos, que nós acabámos por apanhar lá. Portanto, ainda bem que eu levei. Levei, pronto, repelente para os bichos, uma grande farmácia. E eu acho que foi um bocadinho isso. Acho que de coisas que eu levei para lá não foi assim uma grande coisa. Uma coisa que me disseram na formação, e por acaso eu achei super interessante este pensamento, e então por isso é que eu também vou partilhar aqui, é que a rapariga que nos deu a formação, ela já tinha feito bastantes voluntariados internacionais e ela deu-nos um bocadinho o ponto de vista dela, que mudou um bocadinho o meu ponto de vista, e então eu acho interessante partilhar isso aqui, porque acho que é uma ideia para nós também termos quando vamos fazer voluntariado ou quando vamos para um país que se calhar achamos que não tem tantas condições como nós. Ela falou sobre o levarmos doações, porque realmente nos projetos que eles acompanham, muitos sítios pedem doações, pedem mesmo, por exemplo, lápis de cor, se formos trabalhar para escolas, lápis de cor, folhas, canetas de cor, borrachas, pronto, esse material escolar, acabam por pedir isto para nós darmos. Algumas pessoas pedem brinquedos, ou pedem roupas, ou pedem comida, pronto, acabam por pedir algumas coisas. Não pedem do género, nós temos de levar para irmos para aquele projeto. Não, acabam por dizer, se os voluntariados quiserem doar, é isto que nós estamos a pedir. Só que ela deu um exemplo de uma coisa que aconteceu uma vez, num projeto onde ela foi, que ela estava a conhecer o projeto, a escola e tal, e ela entrou numa sala onde era mesas, tudo em cima da mesa, cheio de lápis, cheio de canetas, cheio de folhas, cheio de tudo, e eles nem sequer conseguiam dar vazão àqueles materiais. Eles não tinham materiais a mais, porque realmente eles precisavam daqueles materiais porque não tinham condições para depois comprar novos materiais. Mas eles tinham tanto, porque todos os voluntários levavam tanta coisa, que eles não conseguiam dar vazão àquilo. E eu fiquei a pensar sobre isso, não é o... Eu não quero levar porque eles já têm muito, não é isso, porque eu acho que é importante dar, mas que de outra forma é que eu posso ajudar sem ser levar coisas que eles já têm às caixas, percebem? E uma coisa que ela disse e que nós acabámos por fazer, nós voluntárias, foi comprar localmente. Nós vamos lá, vamos à creche, vamos perceber realmente o que é preciso e vamos comprar localmente, porque não só estamos a ajudar o sítio para onde nós vamos fazer voluntariado, mas também estamos a ajudar localmente aqueles papelarias ou aqueles cafés ou aquelas mercearias a ganhar algum dinheiro. Portanto, nós acabamos por fazer isso. Por exemplo, nós percebemos que eles não tinham folhas de papel tipo brancas, resmas de papel estavam a acabar. Nós comprámos resmas de papel numa papelaria. Também percebemos que as salas não tinham caixotes do lixo, então comprámos um caixote do lixo para cada sala e sacos do lixo. Acho que também comprámos alguns lápis e canetas, mas sei que eles também tinham lá e nós acabámos por tipo arrumar tudo. Eu acho que comprámos mais qualquer coisa, mas já não lembro. Comprámos comida, porque percebemos que eles tinham alguma dificuldade às vezes para comprar, então comprámos alguns enlatados para eles terem lá. Portanto, foi coisas que nós, não foi no imediato, não é? Mas ao fim de algum tempo nós percebemos, ok, isto falta, então nós vamos ajudar com isto. Nós não vamos trazer só coisas a mais que nós achamos que são necessárias, porque eu não sei, eu não estou lá, eu não sei o que é que realmente eles precisam. Eu acho que isso foi uma coisa que foi meditante e que foi realmente muito importante para mim, para eu ter do género, ok, eles têm necessidades, mas eu não vou lá salvá-los, mais uma vez. Eu vou lá ajudar naquilo que eles precisam. E foi muito isso, todo o trabalho que nós acabamos por fazer, é perceber quais são as necessidades e trabalhar nelas, e não levar as necessidades que eu achava que eles podiam precisar. Passando agora aqui à fase do durante, ou seja, como é que foi estar lá, eu não sei bem pôr por palavras como é que foi, eu não sei dizer, tipo, foi isto ou foi aquilo, foi tanta coisa, foi uma experiência incrível, eu adorei, eu queria muito repetir, quero muito repetir, não só lá, mas noutros sítios. Claro que as experiências nunca vão ser iguais, mas eu acho que também o que adiou eu fazer este vídeo foi o facto de eu não conseguir descrever por palavras o que é que foi esta experiência para mim, porque eu posso dizer, foi muito desafiadora e ao mesmo tempo foi incrível, mas realmente, tipo, parece que... Eu digo estas palavras, desafiadora e incrível, ok, posso pôr estes dois pontos, mas eu sinto
tão mais do que isto, percebem? Eu sinto muito, muito, muito mais do que estas simples palavras sobre o que aconteceu e sobre o que foi este mês para mim. Foi fantástico. Não sei. Pronto, eu vou falar um bocadinho sobre como é que foi e vocês recebem energia da forma que eu estou a falar e os assuntos que eu estou a falar. Eu acho que vocês vão receber a energia e depois vão perceber como é que eu me senti. Claro que não vão perceber a 100% porque não estiveram lá, mas acho que podem acabar por perceber alguma parte. Bem, inicialmente eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, eu fui mesmo tipo, eu vou nesta aventura, eu vou ver o que é que vai acontecer e pronto. E acabei por conhecer 3 pessoas, 3 raparigas fantásticas que neste processo foram top 5 estrelas. Eu acho que eu não conheço toda a gente do mundo, como é óbvio, mas eu não podiam ter calhado outras 3 pessoas. Eu olho para trás e penso, tipo, ainda bem que foram estas 3 pessoas, porque foi tão bom pelo facto de ser também com elas. Eu não conhecia nenhuma. Nós recebemos um e-mail a dizer, pronto, que tínhamos sido aceites e no meu e-mail vinha 2 contactos de outras pessoas que também iam comigo. E o que eu fiz foi tipo, vou mandar mensagem, vou conhecer estas pessoas porque senão vai ser um bocado estranho eu só conhecer lá, porque eu não ia no mesmo dia da formação que elas, porque eu tive que ir antes porque tinha umas coisas, e então pensei tipo, ok, vou mandar mensagem, vou tentar conhecer um bocadinho pelo telemóvel, vamos tentar combinar qualquer coisa, vamos nos conhecer para não ser só tipo lá. O que acabou por acontecer foi que eu consegui só estar pouco tempo com elas as duas, antes da formação que elas iam ter, porque eu fui lá ter ao sítio da formação e acabámos por nos conhecer um bocadinho. E depois apareceu uma terceira rapariga que nessa altura não estava nos e-mails e que também foi juntar ao nosso grupo. Depois nós temos um grupo no WhatsApp com a pessoa da Para Onde e nós as 4 voluntárias, para também eles vão sempre fazendo um acompanhamento ao longo do voluntariado para perceberem tipo, como é que as coisas estão a ser, se está a correr tudo bem, se está a acontecer alguma dificuldade. Pronto. Portanto, foi acrescentada mais uma pessoa, nós percebemos que afinal éramos 4 e pronto, também nos demos super bem tipo, no grupo do WhatsApp e tal. E eu acabei por perceber que essa rapariga ia no mesmo voo que eu e nós conhecemos no aeroporto naquele tempo de espera, ficámos as duas a conversar e tal, à espera do avião, depois cada uma foi no seu lugar e depois chegámos lá e pronto, conhecemos-nos as 4 e foi super divertido porque nós não nos conhecíamos lá de nenhum, tipo mesmo, éramos de áreas da vida completamente diferentes, portanto uma delas é do Porto. Eu não estou a dizer nomes porque eu não sei se elas querem que eu diga ou não, mas pronto, eu vou ficar assim. Uma delas era do Porto, uma delas é de Lisboa, mas não é da mesma zona que eu, e outra também é de Lisboa, mas estudou em Inglaterra, portanto era mesmo tipo de experiências completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. Eu acho que isso foi o mais divertido, porque nós tipo, no primeiro dia foi bem tipo, olá, olha, estamos a conhecer, vamos viver um mês na mesma casa e bora para a praia. Nós fomos para a praia e tipo, andámos a passear e foi super divertido porque, não sei, eu lembro-me de ter sentido tipo, uau, como é assim eu estou a conhecer estas pessoas hoje? E parece que eu já as conheço há imenso tempo. Tipo, criámos bué, tipo, amizade e empatia e ligação e então foi super divertido e ao longo do tempo nós fomos percebendo que o nosso pensamento era muito parecido sobre aquilo que nós procurávamos com este projeto, sobre aquilo que nós queríamos fazer no projeto, sobre aquilo que nós procurávamos dar ao projeto ou retirar, porque nós acabamos também por retirar alguma coisa, não é? Portanto, nós tínhamos pensamentos muito parecidos e então foi super interessante. Porque nós, lá está, vou dizer outra vez, nós não nos conhecíamos de lado nenhum e tínhamos formas de pensar parecidas ou pelo menos relativamente àquilo que nós íamos fazer ali, àquele voluntariado, estávamos muito na mesma página. Pronto, acho que é um bocadinho isto. Estávamos as 4 na mesma página e queríamos todas também fazer experiências fora do voluntariado e estávamos todas mais ou menos com o mesmo budget, porque às vezes nós até falámos sobre isto, do género, podia acontecer uma pessoa se calhar ter um budget mais baixo ou um budget mais alto e querer ir a coisas mais caras ou querer poupar um bocadinho e nós por acaso estávamos todos na mesma página, estávamos todos à procura mais ou menos do mesmo, então por isso foi super divertido. Falando um bocadinho sobre como foi o projeto e depois o fora do projeto, acho que vou dividir aqui um bocadinho entre estas duas partes. Portanto, o projeto basicamente, o que acabou por acontecer, nós éramos 4 e haviam 3 salas
Uma sala dos 0 aos 2, que ficou uma voluntária, com uma educadora que já lá estava. Uma sala dos 3 aos 4, que fiquei eu e outra voluntária, que ela era psicóloga. Nós, como éramos as duas, tínhamos mais experiência com crianças, acabámos de ficar nesta sala às duas, não havia educadora, e era uma sala um bocadinho mais difícil. E depois havia uma sala dos 4 aos 6, que eram os que iam depois no ano a seguir para o primeiro ano, e estava lá uma educadora de manhã e uma educadora à tarde, as educadoras eram diferentes, e ficou a outra voluntária. Portanto, é assim, o primeiro dia foi muito, muito, muito desafiante, porque, tipo, eu tentei não ir com expectativas e eu não tinha, assim, grandes expectativas. Não é grandes expectativas, não estava à espera que fosse bom, não. Eu tentei não ir com expectativas para não ser um choque tão grande. E eu acho que mesmo sem expectativas, tipo, foi um choque, porque o primeiro dia foi super difícil. Para vocês perceberem, eu cheguei a casa com sangue na camisola. Tipo, nós chegámos a casa às 4 e nós só nos conseguíamos rir, porque tinha sido um dia tão difícil, tão puxado, que nós acabámos por nos ríamos com a situação. Tipo, nós depois falámos com a pessoa que está à frente da creche, e ela disse-nos, o grupo que veio antes disse que ao fim do primeiro dia fartou-se de chorar. E nós dissemos, nós fartávamos de rir, porque nós estávamos tão cansadas, foi um dia tão desafiador, tão overwhelming, tão tudo, que eu acho que nós só conseguimos expressar através do riso. Tipo, como assim? O que é que nós estávamos a pensar que nós íamos aqui fazer e o que é que acabou por acontecer? Acho que foi um bocadinho isto que nós acabámos por sentir, e foi bom porque nós estávamos as 4 na mesma página, lá está. E então nós ficámos tão tipo, uau, calma, é que nem é dar 2 passos atrás, é tipo, dá 10 passos atrás e pensa sobre como é que vai ser o dia da manhã. Realmente foi muito desafiador primeiro porque as crianças falavam muito em crioulo e percebiam algumas coisas em português, mas era quase tudo em crioulo, e nós estamos a falar de miúdos pequeninos que estão habituados em casa a falar em crioulo. Eles sabem português, mas, ou seja, a língua nativa deles é o crioulo, e então, naturalmente, inconscientemente, o que eles vão querer é falar em crioulo ou perceber o crioulo, e então isso foi um bocadinho difícil, porque às vezes nós sentíamos que havia ali uma barreira, tipo, nós queríamos por uma regra, ou queríamos tentar que eles nos ouvissem, ou queríamos criar uma atividade, e era difícil porque acabava por haver ali uma barreira. Depois também havia um momento muito difícil, que era a sesta. Depois do almoço eles dormiam sempre, e eles não queriam dormir. Especialmente os mais crescidos não queriam dormir, e todos eram obrigados a dormir. E então isso era sempre um momento muito complicado do dia. E pronto, o nosso dia acabava por ser muito de manhã, umas atividades, tínhamos o lanche, depois tínhamos o intervalo, voltávamos a fazer umas atividades na sala, depois tínhamos a hora de almoço, eles dormiam a sesta, e depois tínhamos outra vez umas atividades na sala e depois um intervalo livre até eles irem embora. Sem dúvida, a parte do dia mais desafiadora era a sesta, e nós depois da sesta chegava outra educadora e nós íamos almoçar. E eu lembro-me, tipo, estou mesmo a ver nós tínhamos lá uma salinha onde almoçávamos e nós só estávamos tipo, oh meu Deus, ajuda-nos, tipo, era isto, nós estávamos tipo, cada uma no seu canto, só assim, tipo, às vezes a comer chantes ou a beber qualquer coisa, só tipo, oh meu Deus. Então era tipo, íamos almoçar fora do género, tipo, deixem-nos só respirar um ar que não seja este, porque precisávamos mesmo. E lá está, eu penso, eu tive nesta experiência um mês. Tipo, as educadoras estão lá sempre, os educadores mesmo cá em Portugal, tipo, estão lá sempre. É difícil, é muito difícil. Eu faço uma vénia a todas as pessoas que escolhem ser educadoras, porque estar às vezes com 5 crianças é difícil, estar com 20, 30 crianças à nossa responsabilidade, mesmo que nós sejamos 4, é difícil, é muito difícil, porque está sempre alguma coisa a acontecer. Pronto, depois coisas que acabaram por acontecer foi na minha sala. Nós não tínhamos educadora, e nós, como voluntariados, o nosso trabalho não é ir ser o educador, é apoiar o educador, ou seja, levar atividades, levar coisas diferentes, experiências diferentes, momentos diferentes para as crianças aproveitarem. E nós éramos educadores, percebe? Eu e a minha colega, que estávamos as duas naquela sala dos 2 aos 4, nós éramos educadores. E foi muito difícil, porque nós tínhamos que fazer o trabalho de voluntário e o trabalho de educador. Ou seja, por exemplo,
nós é que criávamos as atividades. Ou o que estavam à espera de nós era que nós criássemos atividades. Depois a educadora, por exemplo, era a educadora que levava os meninos à casa de banho, porque tinha aqui sempre alguém, eles são muito pequenininhos e acabam por, não é se perder, mas acabam por se distrair, por fazer outras coisas, depois acabam sempre por fazer porcaria, ou vão para outra sala, não sei o quê, portanto tem aqui sempre alguém. E se nós somos duas, devíamos ficar as duas na sala e a educadora ir. Ou a educadora é que tratava dos almoços, ou dos lanches, e nós éramos mais a parte mesmo de pensar nas atividades. E isso não acontecia, ou seja, nós acabámos por fazer todo o trabalho. Portanto, às vezes era muito difícil, nós éramos a sala, não sei se éramos a sala que tinha mais, eu ia dizer que sim, mas não, acabámos por, a sala tinha tudo, mas tínhamos meninos mesmo muito difíceis, com algumas problemáticas do género, tipo, a vida em casa era muito difícil e depois as crianças acabam por por expressar tudo o que sentem em casa num sítio onde não é casa, e neste caso o sítio é a creche. E então nós acabámos por, levar com tudo isto que existe dentro de uma criança já na sua normalidade e tudo isto que existe numa criança na sua normalidade, num país completamente diferente ao que nós estamos habituados, a uma cultura diferente à que eu estou habituada cá em Portugal, porque a experiência que eu tinha com crianças é em Portugal, mais todas as dificuldades que eles têm em casa que só conseguem expressar ali. Portanto, era muito, no início, claro que os miúdos conhecem-nos e o que eles querem é testar os nossos limites, ver até que ponto é que nós vamos, ver se nós estamos mesmo ali para os apoiar ou se somos só um estranho. Os miúdos, quando nos estão a conhecer, têm muito isto, não é? Perceber o que é que nós estamos ali a fazer. E às vezes é testar os nossos limites desafiando-nos, às vezes é pedindo muita atenção. Cada criança é uma criança, mas quando nós estamos a conhecer uma criança acaba por ser muito isto que acontece. E ali eles todos estavam virados para testar os nossos limites. E então foi bastante difícil criar uma rotina, perceber que todos os dias nós vamos fazer isto, todos os dias somos nós que vamos estar aqui. E, por exemplo, o que eu senti muito é que o que acaba por acontecer é que se estas crianças tiverem uma educadora, eles já têm uma figura de segurança, uma figura de respeito, uma figura assertiva que eles vão seguir. E nós só somos um extra, não é? Nós somos uma pessoa, se aquela figura que eu estou habituada a sentir-me segura ou que estou habituada a respeitar, se essa figura também confia nestas outras pessoas, então eu também posso confiar, eu também posso fazer. E naquela sala não havia isso, ou seja, não havia qualquer figura. Eles não tinham uma figura que seguissem, que se sentissem seguros, que respeitassem. Portanto, nós somos essa figura e nós só estivemos lá durante um mês. Nós não estivemos lá para sempre, não é? Ou seja, nós fomos, fizemos o que tínhamos a fazer e viemos embora e depois voltou outra pessoa, percebem? Portanto, para estas crianças, uma coisa que eu senti que realmente é uma dificuldade é elas não terem uma figura para eles seguirem, para se sentirem seguros, para sentirem como porto de abrigo, mas ao mesmo tempo alguém que é assertivo e eu tenho que respeitar, percebem? E então isso foi ter que ser essa figura, porque nós tivemos que ser essa figura. Foi bastante difícil, porque eu tinha um prazo, percebem? Eu tinha uma validade, eu não podia criar... Ou seja, eu podia criar essa relação, mas eu estaria a criar essa relação com uma validade, e os miúdos são muito pequeninos, eles não vão perceber. Tipo, ok, eles percebem que de vez em quando vêm pessoas, mas eles não percebem muito bem o que é. E então isso foi um grande desafio, percebe? Eu acho que, não sei se toda a gente vai perceber isto, mas eu acho que alguém que trabalha com crianças vai perceber exatamente o que eu estou a dizer, porque realmente foi isto que eu senti. Eu tinha que ser essa figura, eu tinha um prazo de validade, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser a figura de voluntária. Portanto, foi assim uma criação de papéis muito difícil. Coisas que nós também tentámos implementar um bocadinho, que achámos que nós sentimos essa necessidade e achámos que para os próximos voluntários que viessem era bastante importante, foi um horário, ou seja, as salas estavam muito descoordenadas, umas salas iam fazer lanche a 1 hora, outras salas iam fazer lanche a outra hora, e por exemplo, eu estava na minha sala, os meninos da sala do lado iam fazer o lanche e eles começavam a vir à janela, tipo, espreitar, dizer olá, e o que acontecia? Os meus queriam ir lá para fora. Portanto, era muito difícil gerir. Então o que nós fizemos foi criar meio que um horário, de acordo com aquilo que também já nos tinham dito. Não foi criarmos um horário porque nós achámos, não é? Nós falámos com as educadoras, falámos com a pessoa que está à frente da creche, de acordo também com o horário que ela nos tinha dado, um horário para estar em todas as salas. Claro que as atividades que iríamos fazer para que miúdos
com 2 anos não era a mesma coisa que atividades que íamos fazer para miúdos com 6. Os miúdos com 6 têm que, se calhar, aprender a escrever, a fazer os números, as vogais. Os miúdos entre os 3 e os 4 já estão a aprender também algumas coisas, mas se calhar ainda não estão na parte do escrever, estão a saber quais são os números, saber quais são as cores. Se calhar os mais pequeninos que ainda não falam é mais a exploração sensorial. Pronto, portanto, as atividades iam variando de sala para sala, mas o horário acabava por ser todo o mesmo. Portanto, lanchávamos à mesma hora, almoçávamos à mesma hora, o recreio era à mesma hora, as atividades, o tempo dentro de sala era à mesma hora, para estarmos mais ou menos coordenados. Claro que, por exemplo, eles à quarta-feira tinham capoeira, ia lá um senhor dar aulas de capoeira e não iam todos fazer a capoeira, então o que acontecia é que ia uma sala, enquanto essa sala estava a fazer a capoeira, a outra estava dentro da sala e depois trocava. Mas pronto, isso é a quarta-feira, é um horário diferente e é um dia diferente, mas nos outros dias, portanto, nós tentámos criar um horário, fizemos um calendário, pusemos em todas as salas, porque sentimos que quando chegámos não havia e pensámos, nós queremos, para além das crianças, precisam de alguma estrutura e para os educadores que vierem, porque os educadores, nós percebemos também que eram pessoas que estavam sempre a mudar, também terem uma noção, os voluntários que fossem também tinham já alguma noção do que é que tinham que seguir. Para além disso, também fizemos uma lista de regras, porque o que nós sentimos foi que uma educadora tinha uma regra, outra educadora tinha outra regra, a dona da creche tinha outra regra, nós criávamos uma regra, os miúdos diziam-nos que era assim, e os outros miúdos, percebem? Portanto, era uma confusão que nós não percebíamos como é que era, e depois estava toda a gente trocada, e os próprios miúdos não percebiam o que é que tinham que fazer, porque eu dizia uma coisa, a outra dizia outra, e o outro dizia outra. E então, vamos criar uma lista de regras, e eram regras às vezes básicas e também para ajudar os miúdos a perceber que regras é que eles tinham. Por exemplo, o lavar as mãos sempre antes e depois do lanche ou antes e depois do almoço. Não é? Nós estamos a brincar com plasticina, estamos a brincar com canetas, não vamos agora pegar numa maçã e comer, percebem? Estamos a sujar. Então vamos lavar as mãos. Lavar a mão sempre que vamos à casa de banho. Às vezes não era só para os educadores e voluntários, mas também para as crianças, para eles também aprenderem. Mudar a fralda dos bebés, quando é que tinha que mudar, porque nós chegámos lá e não sabíamos se havia horários, não havia bem horários, depois nem todos os bebés tinham muda de fralda, então também tínhamos que gerir isso. Pronto, portanto era assim uma lista de regras para os educadores e os voluntários, mas também para as crianças criarem alguma estrutura e perceberem que tipo, ali temos que cumprir estas coisas para depois também conseguirmos fazer outras coisas. Pronto. Isso acabou por ser bem recebido, tanto pela creche como pelos miúdos. Acho que foi uma mais-valia. Foi assim, tipo, as duas grandes coisas que nós acabámos por fazer. Claro que acabámos por criar atividades. Havia o Dia da Família, nós criámos atividades para o Dia da Família. Criámos algumas atividades para fazermos cá fora, que os miúdos gostavam de fazer e fazíamos várias vezes. Também foi o Dia da Criança. Não, no Dia da Criança nós acabámos por não fazer. Fizemos para o Dia da Mãe, porque nós chegámos no início de maio, segunda-feira em que nós começámos. O Dia da Mãe tinha sido no domingo anterior. Acabámos de fazer também uma prendinha para eles darem à mãe. Portanto, acabámos de fazer assim algumas atividades. Eu levei um género de manual com atividades, porque como eu tenho a experiência de trabalhar com crianças, eu tenho quase como um background de várias atividades e acabei por fazer para também deixar lá. Foi um bocadinho a minha doação, para além da minha presença. Não levei lápis, nem canetas, nem material escolar, mas acabei por levar um manual com algumas atividades que qualquer pessoa poderia fazer. Não tinha que ser eu, nem tinha que ser um voluntário, podia ser um educador, percebem? Qualquer pessoa podia fazer. Tinha lá quais é que eram as regras daquele jogo, daquela atividade, para que idade é que era mais recomendado, se podíamos pensar de outra forma. Claro que depois, a partir daquilo, podem criar outras ideias. Mas pronto, foi um bocadinho o que eu quis deixar, percebem? E pronto, isto foi um bocadinho a parte do voluntariado em si. Eu vou deixar aqui na descrição todos os sites que eu consultei, ou todas as informações que eu obtive. E pronto, olhem, acho que é um bocadinho isto. Sigam-me em todo o lado. Comentem, deixem aqui as vossas opiniões e pronto, acho que é isto. Um beijinho muito grande e até à próxima. Tchau! Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso.